40 questões sobre como nós podemos interpretar a Bíblia melhor. Nós estamos na questão de número 8 e neste livro, pessoal, do Robert Plummer, essas 40 perguntas onde ele vai respondendo e, portanto, colocando de forma muito didática, muito viável para qualquer leitor entender como nós podemos interpretar a Bíblia melhor. Nós estamos entrando na segunda parte, que entra em questões mais sobre a interpretação em si. Até agora, nas 7 perguntas aí, nós estamos vendo coisas introdutórias, o que é a Bíblia, como a Bíblia foi transmitida, como a Bíblia foi fechada canonicamente, quais livros entram, quais livros saem. Nós vimos questões bem introdutórias da bibliologia, da área da Bíblia, e agora a gente vai entrar na questão da interpretação. E nesse capítulo 8, pessoal, deste livro aqui, deixa eu mostrar para vocês, 40 questões para se interpretar a Bíblia, Robert Plummer, editora fiel. Comprem esse livro para acompanhar as aulas, porque os vídeos aqui não substituem nunca, de nenhuma maneira, não só esse livro, como nenhum outro livro. O vídeo é apenas um suplemento, ele serve à sua leitura do livro. Então, o que eu trago aqui pode ser um pouco mais diferente, algum conteúdo extra, mas sempre eu nunca trago tudo do capítulo para vocês terem a experiência de lerem o livro, que eu indico para todo leitor em qualquer nível. Vocês vão ser muito beneficiados. Mesmo se estiver num nível bem avançado, você vai lembrar de coisas, talvez esse livro, e se você estiver no nível introdutório ou intermediário, você vai realmente aprender coisas muito importantes aí da interpretação bíblica. E nessa oitava pergunta nós temos o seguinte questionamento: por que é importante nós interpretarmos a Bíblia? Como é o título deste vídeo, né? Qual a importância? Por que eu deveria me preocupar, gastar meu tempo, minha energia, meu cérebro, meu dinheiro investindo nesta coisa chamada interpretação bíblica? Será que não basta apenas ler o texto bíblico, orar o texto bíblico? Será que não basta apenas eu abrir a Bíblia em qualquer lugar, pegar um versículo ali chave e já partir para outro? Ou não, realmente vale a pena? Bom, e obviamente um livro sobre interpretação bíblica vai argumentar para nós que é realmente de suma importância interpretar a Bíblia de forma correta, ok? Por quê? Em primeiro lugar, entendam uma coisa: nós não temos como fugir da hermenêutica. Como diria Heidegger, a hermenêutica ou a linguagem é a casa que nós vivemos e moramos. Não tem como escaparmos. Quando você olha, pensa alguma coisa, olha para alguma coisa, qualquer coisa que você faça de interação com o mundo ou consigo mesmo, você está interpretando, ok? Não tem como escaparmos da nossa interpretatividade, atividade de interpretar, por assim dizer, ok? Então, nenhuma leitura sua ou minha, de nenhuma pessoa, é pura, é neutra ou é apenas leitura do que está lá. Não. Você já está interpretando, você está decodificando aquela linguagem e você está trazendo todo o seu repertório para o texto. É claro que nós não caímos num subjetivismo pós-moderno, no sentido de que se tudo é interpretação, não existe verdades verdadeiras, objetivas nesse sentido, intencionalmente tautológico, né? Mas dizer que tudo é interpretação implica que, ok, existem interpretações mais adequadas do que outras, existem interpretações corretas e existem interpretações erradas, né? Então, se eu disser eu quero um copo de água, eu não estou dizendo eu quero um copo de refrigerante. Eu estou falando que eu quero um copo de água, por exemplo. Então, tudo é interpretação. Não só a nossa leitura ou nossa meditação bíblica, ou nosso falar bíblico, ou o nosso contato com a Bíblia no contexto da igreja é interpretação, mas também até as nossas traduções são interpretações, né? Então, toda a equipe de tradutores, e todo tradutor, quando ele vai para o texto bíblico, ele vai precisar fazer escolhas hermenêuticas, escolhas e juízos interpretativos. Então, a tradução, em um nível muito fundamental da hermenêutica, ela já é uma labuta, um labor hermenêutico, ela já é uma interpretação. Então você está rodeado, é uma coisa inescapável, é o ar que nós respiramos, aí essa coisa chamada hermenêutica ou interpretação, tudo bem? Portanto, não tem como você fugir, é por isso que é importante. E é por isso que é importante gastar tempo aqui no canal, assistindo todas essas 40 mini aulas, assistindo as outras aulas onde nós ensinamos você a ler a Bíblia com mais responsabilidade, com mais adequação ao texto bíblico no seu contexto original. É importantíssimo, ok? Agora eu quero deixar uma passagem para vocês, para não alongarmos muito nesse capítulo,
que é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, últimas palavras de Pedro escritas aqui para nós, né? Verso 15 ao 18 diz assim, estou lendo aqui na interpretação, na tradução da Almeida século 21. Diz assim: considerai como salvação a paciência do nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. A exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória agora e na eternidade. Amém. Olha uma doxologia para Cristo aqui, concluindo a carta de Pedro. Ok? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Pedro está discursando aqui sobre o Evangelho, e ele vai dizer que também Paulo faz a mesma coisa nas suas cartas, em todas as suas cartas, segundo a sabedoria que Deus deu para ele. E a mensagem é clara, mas há pontos em Romanos, em Gálatas, em Colossenses, Efésios, qualquer carta de Paulo, há pontos que não são muito fáceis de entender. Ok? Então, os pontos claros exigem interpretação e os pontos difíceis exigem ainda mais uma responsabilidade hermenêutica do leitor, né? Só que o fato de exigir interpretação não vai eximir o leitor de sua adequação. Não é assim, eu interpreto do meu jeito, vocês interpretam do jeito que vocês quiserem, cada um interpreta um e todas as interpretações são igualmente válidas. Não. Pedro vai dizer, olha, é difícil, mas nós podemos entender e compreender. Por quê? Porque quem vai distorcer são quem? Os ignorantes e inconstantes, ou os falsos mestres que Pedro está expondo aqui na sua segunda carta, que é muito parecida com a carta de Judas, né? Os falsos mestres, os enganadores, os irmãos que são inconstantes, aqueles dentro da comunidade de fé que apenas professam a fé, mas são ignorantes quanto à revelação de Deus, quanto ao Evangelho, então essas pessoas vão distorcer, como também fazem com as demais escrituras, ou seja, na construção gramatical do texto grego aqui, Pedro equipara as cartas de Paulo com as demais escrituras, com uma consciência já de inspiração equivalente dos escritos apostólicos dele, de Paulo, com as escrituras proféticas que são o Antigo Testamento, ok? Então, além de equiparar, ele fala assim, qual que é a finalidade de uma má hermenêutica, de uma interpretação errada? Para a sua destruição, final do verso 16, para a sua destruição, ou seja, a importância da hermenêutica, ela ganha ares de destino eterno. Vocês estão percebendo? Ou seja, a importância é uma importância de peso de eternidade, de peso de onde você vai passar a sua eternidade. Ou seja, se você distorce as escrituras, se você distorce as cartas de Paulo, se você distorce a Bíblia, isso vai ser para a sua destruição. Então você é responsável pela sua interpretação bíblica, porque a interpretação ela equipara-se, ela é equivalente a uma obra que você faz de responder com amor, com obediência ao texto sagrado que está sendo colocado diante dos seus olhos ou diante dos seus ouvidos no contexto de ensino da igreja, né? Então, para a sua destruição. Então é questão de vida ou morte. O problema hermenêutico é um problema, uma questão de vida ou morte. Tudo bem? Ele fala, portanto, no verso 17, amados, sabendo disso de antemão, sabendo que o pessoal vai distorcer as escrituras, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Guardai-vos, ou seja, você precisa ter essa vigilância, ter esse cuidado, ter essa disciplina, ter essa diligência para você não cair no erro. Ou seja, como você não cai na lábia de pessoas enganosas, como você não cai em interpretações enganosas, às vezes a partir até de você mesmo, guardando-se em uma boa e adequada e prática hermenêutica bíblica, interpretação bíblica, ok? Antes, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde você tem acesso a Jesus Cristo?
unicamente na Escritura Sagrada. É ela que nos revela Cristo no contexto da comunhão de todos os santos, da igreja, é claro, mas é na Bíblia, ok? Então, existe uma equivalência aqui entre distorcer, interpretar errado, destruição, e existe uma equivalência entre interpretar correto, guardar-se de ouvir o falso ensino, e isso equipara-se a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Conhecer mais implica interpretar corretamente quem é e o que fez o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Obviamente, todos nós temos erros interpretativos. Obviamente, o pecado afetou os nossos juízos hermenêuticos. E não há ninguém que seja perfeito em sua interpretação bíblica na sua totalidade de cada ponto, ok? Mas nós não estamos falando de perfeição aqui, é análogo com a nossa santidade. Não existe santidade perfeita e impecável neste mundo, mas existe uma santidade real e crescente e madura neste mundo. Interpretação é a mesma coisa, não existe interpretação perfeita no sentido de eu tenho conhecimento exaustivo, equiparado, equivalente ao conhecimento de Deus sobre o texto bíblico, mas também existe uma interpretação adequada que pode ser aprofundada cada vez mais. A Bíblia é inesgotável nesse sentido, mas a nível de superfície, a nível de doutrinas essenciais, a nível de fundamentos da fé cristã, nós discutimos sempre isso aqui, a Bíblia é claríssima em tudo que é essencial para a nossa fé, para a nossa salvação, para o nosso conhecimento de Deus, Pai, Filho e Espírito. Portanto, eu espero que esse capítulo e essa mini aula seja um motivador a mais para você continuar assistindo nossos vídeos, não para ganhar view ou ganhar like, mas para você se tornar um leitor melhor da Bíblia, para que eu possa servir vocês, nos tornando, a mim e a vocês, eu também aprendo quando eu preparo aqui essas aulas, nos tornando cada vez mais leitores melhores, que amamos mais a palavra de Deus, conhecemos mais Deus através dessa palavra e praticamos e proclamamos essa santíssima e maravilhosa Escritura de Deus para nós. Tudo bem, pessoal? Então, se esse vídeo, se essa aula, se esse capítulo desse livro agregou algo na sua vida, se você não é inscrito, não faça isso, se inscreva no canal, deixe seu like, converse comigo aqui nos comentários se você já tinha pensado em toda essa amplitude que a hermenêutica abarca e em toda essa importância última, em nosso destino último que ela possui em si mesma, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, até a nossa próxima aula aqui nas 40 questões sobre interpretação bíblica.